Olá, que Deus te abençoe grandemente. E agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. A Bíblia revela. Com certeza, a palavra de Deus ela tem grandes verdades para a minha vida e para a sua vida. E por isso que Jesus disse em São João 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva do seu ventre. Então Jesus disse, quem crer em mim, como diz as Escrituras. Por isso, meus queridos, a verdade de Deus, ela está em sua palavra. A verdade de Deus está revelada em sua palavra. Por isso nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes as pessoas utilizam a palavra de Deus para enganar o povo. E isso Jesus nos revelou que nos últimos dias, ali em São Mateus 7, versículo 21 até o 23, diz que muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós expulsamos demônio em seu nome, nós fizemos sinais, milagres e maravilhas em seu nome. E Jesus lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Quem são que fazem milagres, maravilhas, sinais, prodígios? São pastores, são pessoas que, entre aspas, estão ali como dono de um rebanho, mas estão manipulando a palavra para poder ganhar em cima da palavra. E Jesus disse abertamente, muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, eu fiz milagre em seu nome. E Jesus lhe dirá, eu não te conheço. Mas o tema desse dia é um tema muito importante. É um tema que deveria ser gravado aí em mais que uma parte, 2, 3 partes, porque é um tema um pouco longo. Mas eu vou tentar simplificar. Eu irei falar sobre o dom de línguas. Você sabe o que é dom de língua? Você fala em línguas? A tua igreja fala em línguas? O que é o dom de língua? O que a Bíblia revela sobre o dom de língua? Queridos, existem duas fontes ou duas hipóteses ou dois pensamentos a respeito do dom de língua. E um dos pensamentos é um grupo, mais de 95% do grupo religioso defende que esta ablação de língua que acontece no pentecostalismo, isto é o dom de língua. E existe uma pequena minoria que crê que o dom de língua não é esta manifestação. Porém, não é a minha palavra nem a palavra dos outros que devem prevalecer. O que deve prevalecer é a palavra de Deus. O que a Bíblia nos diz sobre isso? O primeiro ponto que o mundo religioso, praticamente quase que geral, que o pentecostal crê como o dom de língua ou aquela ablação de língua como sendo o dom do Espírito Santo. O primeiro texto que eu gostaria de ler está em 1 Coríntios, capítulo 14. Diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua não fala a homens, mas a Deus, porque ninguém o entende. Porque em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação e exortação e consolação. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então este é um dos pontos cruciais que o mundo pentecostal em si tem como fonte, dizendo que o que fala em língua não fala a homens, mas fala a Deus, e o seu espírito fala a mistério. Então quando você vê no mundo religioso que aquela ablação de língua, que ninguém entende, que ninguém consegue discernir, isto é o dom de língua do Espírito Santo, segundo o pensamento dessas pessoas. E aqui diz que fala mistérios. Então, o que é a tese que eles defendem? Ou qual que é a tese que é argumentado? Que a pessoa que fala em língua, ela fala mistério. Ela fala em línguas dos anjos. Isto se chama o dom de língua. É isso que aconteceu no Pentecoste, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre o povo e o povo recebeu o dom de língua. E a pequena minoria?
crê que o dom de língua não é esta manifestação, mas o dom de língua é bem diferente disso do que a maioria do mundo religioso pensa. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. É aqui que começou o dom de língua, no Pentecoste, né? Após Jesus subir aos céus, Jesus mandou eles esperarem, né? Para que orarem durante 50 dias, que seria a festa do Pentecoste, para que nesse momento o Espírito Santo descesse aí, para que eles recebessem o dom do Espírito Santo, que seria o dom de língua. É interessante lermos com atenção. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, do céu, um ruído como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Ele apareceram línguas como de fogo, que distribuía, e sobre cada um... Só um pouquinho. E sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? E como é, pois, que os ouvimos falar cada um na nossa própria língua em que nascemos? Nós somos partos, medos, elamitas, os que habitamos na Mesopotâmia, a Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, a Frígia, Panfilha, Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros, romanos, tanto judeus como proselitos, cretenses e árabes. Ouvimos-nos em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e ficaram perplexos. Queridos, se você ler com atenção Atos 2, eu li do 1 até o 12. Queridos, você começa a entender que todos ficaram admirados, porque os galileus eram homens simples, que falavam somente a língua galileia, ou quem sabe a língua aramaica, hebraica da época. Mas os galileus eram pessoas simples, que não tinham cultura nenhuma. Eram apenas pescadores, os discípulos de Jesus. Mas ali você começa a entender que ali se reuniu um grupo muito grande de pessoas de outros países, partos, elamitas, cretenses, da Mesopotâmia, Capadócia. Ali existia de todas as partes do mundo, diz em outra versão da Bíblia, de todas as partes das nações do mundo, vieram ali para a festa dos Pentecostes. Porém, o que Jesus pediu aos discípulos? Ide, pregai o evangelho a todo mundo e fazeis discípulos. Queridos, como os discípulos iriam pregar o evangelho se só sabiam falar na língua galileia, se eles não sabiam falar em outros idiomas? Então eles começaram a orar. E durante 50 dias de oração, a palavra de Deus diz que desceu o Espírito Santo e todos ficaram cheios do Espírito, e cada um recebeu o dom de língua. E aqui explica que as pessoas começaram a entender e a falar: olha, não são esses pobres, não são esses galileus? Como nós ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus? Queridos, aqui nos deixa claro, o dom de língua, ele é o dom de idiomas. Não é este dom que o mundo religioso, esta ablação de língua que o mundo religioso prega hoje, o neopentecostalismo ou o pentecostalismo. Mas o dom de língua é o dom de idiomas.
ao qual aconteceu no Pentecoste. E, queridos, o dom de língua, ele veio para ajudar os discípulos a propagar o evangelho a todo mundo. Naquela época, não tinha pessoas que ensinavam línguas ou outros idiomas. Teve que acontecer algo sobrenatural. E o dom de língua veio. E a partir disso, o dom de língua passou a todos os discípulos. E os discípulos falaram em vários idiomas. É lógico que quando você lê 1 Coríntios 14, do 1 até o 4 que eu li ali, é que lógico que quando você fala em línguas, em outros idiomas que ninguém entende, é lógico que você fala mistérios. Deus entende, por isso você edifica-se a si e Deus entende. Por exemplo, eu falo em outros idiomas. Eu falo em espanhol, eu falo em guarani e eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, eu chegar aqui e falar, ó, amém? Amém? Como você vai dizer amém se você não entendeu? Mas Deus entendeu. Eu falei mistério, sim, para mim e para Deus. Mas você não pode falar amém. Eu falei, Jesus não presta. Jesus não te ama, um exemplo. Eu só fiz aqui uma pequena ilustração. Se você falasse amém, você estaria concordando com aquilo que eu estou falando, uma blasfêmia. Apenas um exemplo figurado. Queridos, quando você não entende, você não pode falar amém. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 9 diz assim, 9 em diante. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz, porque estareis como falando ao ar. Ou seja, ninguém vai te entender, diz Paulo. Há, por exemplo, tantas espécies de línguas ou de idiomas no mundo, e nenhuma delas sem significado. Se, pois, eu não souber o sentido da língua que estou falando, estrangeira, estrangeiro é para aquele que fala. Eu que fala será estrangeiro para mim. Por isso, o dom de língua verdadeiro, ele é o dom de idiomas. Aquilo que aconteceu lá em Pentecoste. E os discípulos pregaram o evangelho a todo mundo. Segundo a história, historiadores, Paulo falava mais de 50 idiomas. Paulo era um que tinha variedades de línguas. Por isso ele pregou em várias nações, porque Deus lhe deu o dom de língua. O verdadeiro dom de língua é para edificação. E o Espírito Santo de Deus, o que ele mais quer te dar na sua vida, é os frutos do Espírito, que é a paz, o amor, a benignidade, a bondade, o domínio próprio. Esses frutos são os frutos que poderão te levar ao céu, porque é isso que Cristo procura dos verdadeiros adoradores. Espero que tenha contribuído, queridos. Não estou aqui para taxar nenhuma religião, apenas estou passando o conceito da Bíblia. E não quero que tu acredite em mim, mas eu quero que tu creia na Bíblia, porque a Bíblia revela. Estude mais, aprofunde-se mais e tire você mesmo as suas próprias conclusões. Que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz de Cristo.